Quantos querem viver uma vida extraordinária? Amém? Quantos aqui estão desde o primeiro tema, primeiro dia que nós começamos a ministrar essa série? Diga amém, glória a Deus. Queridos, hoje nós estamos no nosso tema 5 e hoje o tema é suba para outro nível. Diga, suba para outro nível. Queridos, eu disse a vocês que as 6 primeiras ministrações são fundamentos. Hoje então eu estou trazendo mais um fundamento. O que foi? A luz está forte? Está forte? Gente, eu acho que a luz está forte. Tenta deixar a luz um pouquinho mais fraca aqui, tá bom? Hoje eu quero trazer o 5º fundamento. E aí vocês vão ver que quando nós chegarmos, semana que vem a apóstola vai fechar os fundamentos. Nós vamos fechar aí os 6 temas do fundamento. E aí nós vamos entrar na 7ª ministração, onde você de fato vai entender, viver e praticar uma vida extraordinária. Amém? Então, eu quero que você abra teu espírito hoje para entender aquilo que o Espírito Santo está fazendo neste lugar. Os fundamentos que estão sendo firmados e aquilo que você vai viver. Efésios 3:10. Através de vocês cristãos que reúnem em igrejas, este extraordinário plano de Deus está sendo conhecido e falado entre os anjos. Desde o primeiro dia nós estamos trazendo esse texto se tornou muito conhecido. Também nós trouxemos aqui qual é a definição de extraordinário. A definição de extraordinário é aquilo que vai além do usual, excepcional, que excede a medida comum. Alguns sinônimos: notável, impressionante, maravilhoso, inimaginável. Agora, o oposto de extraordinário é comum, normal, usual. Isso quer dizer então que quando eu não entendo o que é ser extraordinário, eu me torno uma pessoa comum, uma pessoa normal, uma pessoa usual. Agora, nós ensinamos também que Deus se agrada que vivemos uma vida extraordinária. Deus não apenas deseja que nós possamos viver o extraordinário, mas a Bíblia diz que Deus se agrada quando nós vivemos uma vida extraordinária. Nós aprendemos também que nós não conseguimos agradar a Deus com a nossa capacidade, a nossa própria capacidade. Mas Pedro nos traz aqui uma boa notícia. A Bíblia fala aqui em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Nós temos tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Deus. Tudo isso nos foi dado pelo próprio poder de Deus. Então, queridos, por nós mesmos, nós não temos a capacidade de vivermos o extraordinário. Nós não temos a capacidade de viver uma vida que agrada a Deus. Mas a Bíblia diz que nós conseguimos viver pelo poder de Deus. Se eu fosse resumir, se eu fosse traduzir esse texto, eu iria dizer que esse texto, qual que é a explicação desse texto? Deus deseja que vivamos uma vida extraordinária. E por esse motivo Deus nos deu a sua graça. Diga graça. A graça de Deus nos capacita a viver o extraordinário. Isso quer dizer, queridos, que quando nós falamos de graça, a graça é um favor imerecido. A graça é um dom de Deus. Mas nós precisamos entender que a graça de Deus não apenas deseja nos salvar. A graça de Deus não apenas deseja nos levar para o céu. Mas a graça de Deus nos capacita a viver a vida de Deus na terra. A graça de Deus nos capacita a viver a vida de Jesus na terra. A graça de Deus nos possibilita receber a própria natureza de Deus em nossas vidas. Diga, eu tenho. Diga bem forte, eu tenho a natureza de Deus. Eu acho que os diáconos esqueceram da minha água, né? O que é isso? Num calor desse me deixar sem água? Jesus amado. Então eu quero que você comece a entender. E hoje, queridos, eu quero trazer um tema que é um tema diferente. É um tema não muito usual que se prega nas igrejas. Porque algumas pessoas, quando olham para esse tema, falam, olha, esse tema é um pouco pesado. Mas eu quero que você entenda esse texto com uma outra visão
e com um outro olhar. Eu quero hoje trazer o que nós vamos ministrar hoje, que um dos frutos da graça é a santidade. Diga santidade. Diga mais forte, santidade. Hoje você vai entender, queridos, que o maior desejo de Deus é que nós possamos viver uma vida santa. Que nós sejamos santos. Nós temos que viver uma vida de santidade na terra. E você vai entender isso, queridos, porque quando nós olhamos para essa palavra santidade, algumas pessoas têm bloqueios com ela. Primeiro, porque algumas pessoas abusaram desta palavra santidade, trazendo uma santidade legalista. Já viu aquelas pessoas que falam assim, olha, a santidade está ligada à roupa que você veste, a mulher tem que usar uma saia até o pé, a mulher não pode usar batom, ela não pode usar brinco, ela não pode passar isso, aquilo outro. São pregadores que abusaram desse ensinamento. Trouxeram, obrigado minha querida, você me salvou, viu Celinha? Deus abençoe. Pessoas trouxeram uma fundamentação legalista. Porque santidade, queridos, não tem nada a ver com o externo. Santidade não tem nada a ver com a roupa que você veste. Algumas igrejas que têm os seus usos e costumes, eles tentam ensinar que a santidade está ligada nas suas vestes. Mas eu conheço, queridos, mulheres que muitas vezes elas usam saias até o pé, mas na verdade são mulheres sedutoras. E que essa sedução não tem nada a ver com santidade. Eu conheço homens que batem no peito dizendo, olha, eu nunca me divorciei. Mas são pessoas que mesmo não divorciando, são homens que olham para as mulheres cobiçando. E a cobiça não tem nada a ver com santidade. Então a santidade, queridos, é algo do nosso interior. A santidade não é uma expressão do seu exterior. Por mais que ela vai se manifestar, ela vai ser vista no exterior. Mas a santidade é algo que começa de dentro para fora. E hoje você vai começar a entender isso. Um outro motivo que esta palavra santidade muitas vezes não é muito pregado nas igrejas, é porque a santidade, queridos, exige um certo esforço meu. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso cooperar com essa natureza transformada. Mas eu preciso entender também que a santidade, eu consigo viver uma vida de santidade sem peso, sem acusação, quando eu tenho o entendimento da graça. Porque a graça de Deus é a capacitação de Deus para eu viver uma vida como Jesus na terra. É a capacitação de Deus para eu viver uma vida santa na terra. Por mim mesmo, talvez eu não consiga. Mas quando eu tenho a graça de Deus, e eu dependo do favor de Deus na minha vida, a santidade deixa de ser um esforço humano, mas se torna algo prazeroso. Eu desejo viver uma vida santa. Talvez ainda você tenha bloqueio dessa palavra santidade. Mas tem algo, queridos, que eu descobri, é que a santidade é muito atraente. Quando eu começo a entender o valor da santidade, ela se torna atraente por dois motivos. O primeiro motivo, ela é atraente porque ela tem a ver com a vida vindoura. A Bíblia diz em Apocalipse 22:4, os vencedores verão a sua face. Eu preciso então vencer, e vencer eu preciso viver uma vida de santidade. E agora a palavra de Deus está garantindo que aqueles que vencerem, eles verão a face do Senhor. Algo que Moisés queria tanto, a Bíblia diz que vai ser revelado a mim e a você. Nós vamos ver a face do nosso Deus. Então quando eu olho para essa palavra santidade, eu quero perseguir a santidade, eu quero viver essa vida de santidade, eu quero que a santidade seja um modelo na minha vida, eu quero ser um modelo em santidade, porque eu quero ver o meu Deus. O segundo motivo que eu quero viver essa vida de santidade
que eu quero perseguir a santidade, é porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E quando fala que ninguém verá o Senhor, isso não se aplica apenas em algo vindouro, não, mas se aplica agora, se aplica nessa vida. Olha o que a Bíblia fala aqui em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, hoje nós vamos ler muitos textos. Paulo fala que somos transformados de glória em glória, à medida que contemplamos a quem? Hein? Somos transformados de glória em glória, à medida que nós contemplamos a Ele. Apóstolo, isso aqui está falando sobre a vida vindoura? Não, está falando sobre a vida aqui na terra. Entenda uma coisa, meu irmão, eu preciso entender que quando eu venho num culto como esse, a palavra de Deus tem que transformar a minha vida. A palavra de Deus, ela precisa alinhar e eu preciso passar por uma transformação. Lembra quando no primeiro dia eu falei sobre mudança de paradigma? Que para que você tenha uma mudança de paradigma, você precisa de algo que vai levá-lo a ser transformado, que é o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de transformar as nossas vidas. Se a palavra de Deus não estiver transformando a minha vida, alguma coisa está errada. Eu tenho recebido informações, mas a palavra de Deus não tem entrado em mim. E se a palavra de Deus não entra em mim, não me transforma, isso quer dizer que eu me tornei um religioso. Porque o religioso é aquele que vai na igreja, ouve o sermão, amém, glória a Deus, aleluia, sai da igreja e continua na prática do mesmo pecado. A palavra não transforma, a palavra não muda. Se você não tem se tornado um homem melhor, uma mulher melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, um filho melhor, pais melhores, um patrão melhor, um funcionário melhor, um cristão melhor, alguma coisa está errada. Porque a palavra de Deus tem o poder de nos tornar pessoas melhores. Eu preciso começar a olhar para mim, e eu preciso começar a entender o que a palavra de Deus quer me ensinar sobre isso. Então eu preciso começar a andar em santidade. Eu preciso começar a entender que Deus, Ele quer que eu viva uma vida de santidade. O desejo de Deus, o propósito de Deus para mim, como igreja, é que eu possa ser transformado a ponto de eu viver esta santidade que agrada a Deus. Entenda uma coisa, para viver o extraordinário, eu preciso viver uma vida de santidade. Ninguém consegue entrar no extraordinário sem santidade. Ninguém consegue viver o melhor de Deus sem santidade. E hoje, queridos, eu quero que o teu espírito se abra para entender mais este fundamento, e que este fundamento tem o poder para transformar a sua vida. Vamos olhar o que Paulo está falando aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, começando aqui no verso 1. E eu quero que você abra o teu espírito, porque hoje a palavra vai ser forte. Olha para o teu irmão e fala: se prepara, meu irmão. Fala assim, vai ser forte. Finalmente, queridos irmãos, nós rogamos, olha a insistência de Paulo, nós rogamos a vocês, em nome do Senhor Jesus, a viverem de modo que agrade a Deus, como lhes ensinamos. Vocês já estão fazendo isto, e nós os encorajamos a fazê-lo cada vez mais. Pois vocês se lembram daquilo que nós lhe ensinamos no nome do Senhor. Deus quer que vocês sejam. Olha que coisa, Paulo aqui ele está fazendo, ele está insistindo, falando aqui com toda a convicção, dizendo: Deus quer que vocês sejam santos. Então vocês devem se manter afastados do pecado sexual. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo agora ele está chamando a atenção da igreja, falando sobre santidade, mas o apóstolo Paulo está falando sobre a pureza na nossa sexualidade. Uma das áreas que o diabo mais tem trabalhado e tem derrotado muitas pessoas tem sido na sua sexualidade. A sexualidade, queridos, quando a gente fala sobre impureza sexual, quando nós entendemos esta verdade, uma pessoa, a sexualidade não é sinal de santidade, mas a falta de uma pureza sexual é maior evidência que você
não está vivendo uma vida de santidade. Você já reparou como que o diabo é astuto? Ele tenta nos derrubar na área sexual. Quantas vezes, queridos, você vê uma propaganda na televisão de pneu com uma mulher seminua? Aí você para e pergunta, o que tem a ver o pneu com a mulher? Porque o diabo ele tenta mexer na nossa sexualidade. E uma das coisas que Paulo mais está trabalhando aqui, que Paulo começa a ensinar, e Paulo está falando que Deus, ele quer que nós, o que agrada a Deus, é quando nós vivemos uma vida santa, mas quando nós vivemos uma pureza sexualmente falando. O apóstolo Paulo está alertando a igreja, está nos alertando, porque muitas vezes, queridos, essa área da sexualidade, queridos, quando uma pessoa é uma pessoa que tem uma imoralidade sexual, isso revela algumas debilidades emocionais que essa pessoa tem. Isso demonstra algumas rebeldias que a pessoa tem no seu interior, algumas tendências pecaminosas, alguns desajustes emocionais, e ela começa a desencadear na onde? Na área sexual. E são pessoas que não conseguem se controlar sexualmente. E Paulo agora está chamando a atenção da igreja, falando sobre problemas que muitas vezes a igreja tem enfrentado, e ela precisa tomar cuidado com esta área da sexualidade. Mas Paulo aqui está falando que nós precisamos viver esta pureza, porque esta pureza agrada a Deus. Mas Paulo também ele está mostrando que esta dificuldade que muitas vezes o cristão tem de se manter santo, se manter afastado da impureza sexual, é por falta de temor a Deus. A falta de temor a Deus tem feito pessoas praticarem coisas que não deveriam praticar, entrar em sites que não deveria entrar, passar ali no Instagram, ali nas redes sociais, em coisas que não deveriam passar. E tudo isso, queridos, é por uma falta de temor. Então Paulo aqui está insistindo para que nós como igreja possamos viver uma vida santa a Deus, e possamos nos abster de toda a impureza sexual. Olha como que essa questão de impureza é grave. Olha que Paulo está falando à igreja aqui em Romanos capítulo 1, verso 29 a 32. Olha o que ele fala: cheios de toda injustiça e imoralidade sexual. E aí ele continua, mas depois ele vai para o último versículo dizendo: conhecendo eles a sentença de Deus, de que aqueles que praticam tais coisas são passivos do quê? Aqueles que praticam tais coisas, que coisas? Impureza sexual. Essas pessoas são passivas de aquelas que praticam essas coisas. Mas Paulo continua dizendo, não somente essas que praticam, essas que fazem isso, mas também aqueles que aprovam. Diga, aprovam. Aprova quem? Aqueles que praticam. Irmãos, olha a seriedade. Paulo está dizendo que toda impureza sexual, ela fere a santidade de Deus, ela fere a nossa natureza, a nova natureza de filhos amados de Deus. E essas pessoas que praticam a impureza sexual, a Bíblia está dizendo que essas pessoas são passivas de morte. Mas Paulo está dizendo que não somente aquelas que praticam, mas também aquelas que aprovam. Sabe aquele amiguinho que chega para você contando as suas impurezas sexuais, e você concorda com ela? E você balança a cabeça, não vou contrariar o meu amigo, né? A Bíblia diz que aqueles que aprovam cometem o mesmo pecado. Aqueles que fazem vista grossa cometem o mesmo pecado. Mas talvez você fale assim, apóstolo, mas eu nunca pratiquei. Mas você concordou. Você emprestou os seus ouvidos para que pessoas viessem até você, comentassem, e você nem repreendeu. Você simplesmente balançou a cabeça, você sorriu. A Bíblia diz que tanto aqueles que praticam, quanto aqueles que aprovam, eles são passivos de morte. É por isso que nós líderes, nós precisamos tomarmos um cuidado imenso. Nós não podemos concordar com pecados, com erro.
Nós não podemos aceitar coisas erradas, porque a partir do momento que eu sei e não faço nada, a Bíblia diz que eu tenho a mesma sentença, a mesma condenação. Quando nós olhamos para a Bíblia, queridos, nós olhamos para a vida do sacerdote Eli. A Bíblia fala que Eli, ele tinha 2 filhos cometendo adultério. Esses meninos estavam cometendo adultério com mulheres que reuniam na porta do tabernáculo. E a Bíblia diz que Eli não fazia nada. Não fazia nada. Pais, cuidado com o pecado dos seus filhos, que você passa a mão. Olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia fala que Eli então simplesmente passou a mão. Mas chega um momento que o profeta chega para ele e fala assim: você perdeu o seu sacerdócio, porque você fez vista grossa com os seus filhos. Você honrou mais os seus filhos do que o próprio Deus. Talvez você olhe e fale assim: apóstolo, o que tem a ver isso com o extraordinário? Queridos, para nós vivermos uma vida extraordinária, nós precisamos viver uma vida santa. Nós precisamos viver uma vida santa na presença do Senhor. E viver uma vida santa é nós, primeiro, não praticarmos imoralidade sexual, mas também não concordarmos, não aprovarmos há pessoas que vêm até nós que também praticam as mesmas coisas. A Bíblia diz que o sacerdote Eli, ele perde o seu chamado, o seu ministério, porque ele viu seus filhos pecando e ele não fez nada. Você honrou mais os seus filhos do que a mim, do que o próprio Deus. Queridos, nós precisamos entender que quando um crente vai contra a sua natureza, a natureza de Deus, quando vai contra a natureza, agora você é filho de Deus, você tem uma nova natureza. Quando um cristão se deixa se escravizar pela imoralidade sexual, isso se torna uma ofensa grave contra Deus. Isso se torna uma ofensa contra o próprio Deus. Nós precisamos entender quem nós somos em Cristo. Nós precisamos entender que em Cristo nós temos uma nova natureza. Queridos, talvez você olhe e fale: apóstolo, isso me traz um temor. Glória a Deus que traz um temor. Queridos, essa palavra de santidade não é para trazer condenação, acusação, peso, não. Esse ensinamento sobre santidade é para você olhar e falar: eu desejo viver uma vida santa. Sabe por quê? Porque eu tenho uma nova natureza. Porque eu tenho a natureza de Deus, aquela natureza de pecado, aquela natureza que me escravizava, aquela natureza que fazia com que eu praticasse o pecado, ela não faz mais parte da minha vida, ela não tem mais poder para me dominar. Eu tenho uma nova natureza, eu nasci de novo, eu tenho a natureza de Cristo, eu tenho a graça de Deus que me capacita a viver a vida de santidade. Eu preciso olhar para esse tema santidade, isso tem que alegrar o meu coração. Eu preciso entender, eu estou livre de todo o domínio do pecado, não há mais poder do pecado na minha vida, porque eu estou livre. Paulo, ele continua falando aqui em sua carta, 1 Tessalonicenses 4, 6 a 8, olha o que Paulo está falando aqui. Já dissemos isso antes, e fortemente alertamos vocês, que o Senhor punirá aqueles que fazem isso, vivem em imoralidade sexual. Deus não nos chamou para vivermos em imoralidade, mas em santidade. Então todo aquele que rejeita este ensino, não está rejeitando um ser humano, mas está rejeitando Deus. Sabe o que Paulo está falando? Esse ensinamento de imoralidade, de santidade, vencer a imoralidade sexual. Quando eu rejeito esse ensino, eu estou rejeitando o próprio Deus. Irmãos, deixa eu te ensinar uma coisa. Quantos aqui gostam de pescar? Quantos aqui são pescadores? Ok, você pega um peixe já limpinho? Pega o peixe, está pronto para comer? Sim ou não?
O que você tem que fazer depois que você pesca? Você tem que limpar o peixe, tirar as escamas. Nenhum peixe vem pronto. A igreja é a mesma coisa. As pessoas que vêm para Jesus é como um peixe. Elas vêm e elas estão cheias de escama. Mas o processo natural é o processo da santificação, da transformação. Você vai sendo limpo. Então às vezes você vem para Jesus com a sua vida toda torta. Você vem para Jesus com a tua vida toda errada. Você vem para Jesus amaziado. Você vem para Jesus fumando. Você vem para Jesus bebendo. Você vem para Jesus com a vida toda estrupiada. Mas conforme vai passando o tempo, você vai endireitando. Porque a palavra de Deus vai penetrando, vai entrando, vai limpando, vai tirando as escamas. E aí você vai se santificando. A minha preocupação, queridos, são pessoas que não são pessoas que acabaram de receber Jesus, estão alguns meses na igreja, estão passando por um processo de mudança. Isso é tranquilo, nós entendemos. O problema é quando passa 3 anos, 2 anos, 3 anos, 4 anos, a pessoa veio para Jesus torta e continua torta. Veio para Jesus amaziada e continua amaziada. Porque uma pessoa amaziada, a Bíblia fala que isso é imoralidade sexual, meu irmão. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar. E se eu quero viver o extraordinário, eu preciso deixar ser tratado pela palavra de Deus. Então eu cheguei torto, mas agora a palavra de Deus me endireita. Agora eu começo a deixar as coisas do passado. Eu bebia, não bebo mais. Eu mentia, não minto mais. Eu enganava, não engano mais. Eu roubava, agora não roubo mais. Eu falava palavrões, agora não falo mais. Porque a palavra de Deus, ela entra e começa a transformar a vida do homem. Você consegue entender isso? Então, meu irmão, eu quero que você entenda esta verdade. Uma pessoa que conhece Jesus, uma pessoa que ama a palavra de Deus, ela permite ser moldada pela palavra. Eu não consigo, queridos, olhar para uma pessoa que quando era do mundo, era um péssimo marido. Mas veio para Jesus, a palavra de Deus começou a trabalhar em você, e agora você é um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, pais melhores. Porque a palavra de Deus nos melhora, nos transforma, nos faz ser transformados de dentro para fora. Então eu preciso entender que muitas vezes, quando falamos de santidade, eu sei que isso incomoda, porque às vezes eu mexo com alguns pecados de estimação que eu guardo no armário. E agora eu preciso arrancar, eu preciso renunciar, eu preciso viver uma vida santa, uma vida que agrada a Deus. Olha para o teu irmão e fala: Deus quer transformar a tua vida, meu irmão. Fala para ele: Deus quer transformar a sua vida, para que você viva o extraordinário. Eu preciso entender isso. Entenda, tem pessoas, queridos, que muitas vezes estão atormentadas, porque são pessoas que estão vivendo uma imoralidade sexual. São pessoas que estão vivendo pornografia, olhando sites pornográficos. Mas hoje eu quero te dizer, meu irmão, você não é escravo do pecado, porque você tem a natureza de Cristo. Esse pecado não tem poder para te dominar, meu irmão. Você é livre, Ele já te libertou. E nós precisamos entender esta verdade como uma verdade de Deus. Então a Bíblia, Paulo aqui está dizendo que todo aquele que rejeita esse ensino, ele não está rejeitando homens, mas ele está rejeitando o próprio Deus. 1 Coríntios capítulo 10. Paulo aqui, ele escreve à igreja de Corinto, porque a igreja estava vivendo uma vida totalmente torta. Olha o que Paulo fala aqui, nos 12 primeiros versículos. Ele fala: lembre-se da nossa história, amigos, e estejam avisados. Todos os nossos ancestrais
eles foram guiados da morte escravizadora para a vida que salva. Todos beberam da rocha, e aquela rocha era Cristo. Mas apenas, só aumentar a letra aqui. Mas apenas experimentar a graça de Deus não pareceu significar muito. A maioria deles foi derrotada pela tentação durante os tempos de dificuldade no deserto. E Deus não se agradou disso. A mesma coisa poderia acontecer conosco. Devemos estar alertas para nunca acabarmos querendo as coisas do nosso jeito, como eles fizeram. E não devemos transformar a nossa religião no circo, como eles fizeram. Primeiro o povo festejou, depois dançaram. Não devemos ser sexualmente promíscuos. Eles pagaram por isso. Lembre-se, foram 23 mil mortos em um dia. Nunca devemos tentar fazer com que Cristo nos sirva, ao invés de nós servirmos a Ele. Eles tentaram a Deus, e Deus lançou uma epidemia de serpentes venenosas. Devemos tomar cuidado para não alimentar o descontentamento. O descontentamento os destruiu. Todos esses são avisados de advertência, perigo dos livros de história escritos para que não repitamos o erro deles. A nossa posição na história são paralelas. Eles estão no princípio, nós estamos no fim. E somos igualmente capazes de falhar como eles falharam. Não sejam tão ingênuos e autoconfiantes. Vocês não estão isentos. Sabe o que Paulo está falando aqui? Paulo está falando o ponto crucial, o ponto principal aqui. Deus estava descontente com a impureza sexual que a igreja estava praticando. E por essa razão teve uma destruição. Eles foram mortos. Eles entraram numa epidemia terrível. Tudo isso porque estavam desagradando a Deus com imoralidade sexual. Nós precisamos, queridos, abrir a nossa visão. Talvez você diga: não, apóstolo, mas eu tenho a graça de Deus. A graça de Deus, irmãos, aqui vem o engano da graça. Pessoas acham que a graça de Deus é para encobrir os seus erros. A graça de Deus é o dom de Deus. Não tem nada a ver com os nossos esforços, mas a graça de Deus é a capacidade para vivermos uma vida santa. Você consegue entender isso? A graça de Deus é a capacitação de Deus para nós vivermos uma vida santa na terra. Olha para o teu irmão e fala: você está entendendo, meu irmão? Nós precisamos entender que a graça de Deus, ela nos cobriu dos pecados, nos cobre dos pecados arrependidos, confessados. Mas a graça de Deus não vem para você justificar os seus erros, porque a graça de Deus, ela nos fortalece a vivermos segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus deseja. Então, queridos, nós precisamos começar a cooperar com essa nova natureza. Nós queremos viver o extraordinário, nós precisamos começar a cooperar com essa nossa nova natureza. Os apóstolos, quando você olha o livro de Atos, capítulo 15, verso 28 e 29, quando os apóstolos se reuniram para fazer o concílio e ali decidir sobre alguns pecados que seriam considerados pelos judeus, que os gentios também deveriam guardar. Olha o que eles estão dizendo aqui no capítulo 15. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não devemos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. E aqui então, vindo do Antigo Testamento, tinham 3 pecados que vinham dos judeus e os gentios não poderiam praticar.
E aqui então eles agora acrescentam o quarto pecado. Então ele começa a dizer aqui: não vos que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, os três, e aí ele entra no quarto, e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem, se vos guardardes. Que eles estão dizendo: olha, judeus e gentios, eles precisam se guardar desses pecados. Eram práticas dos judeus, mas agora ele está ensinando os gentios. Mas algo que ele traz aqui é impureza sexual, relações sexuais ilícitas. Interessante, queridos, que ele não falou aqui matar, roubar, não. O que ele trouxe? Um pecado que tem destruído muitas pessoas: a imoralidade sexual. 1 Pedro, capítulo 1, verso 14 e 16, olha o que o apóstolo Pedro está dizendo: não voltem às suas velhas atitudes de fazer o mal. Naquela época vocês não sabiam, mas agora vocês devem ser santos em tudo que fizerem. Diga: santos em tudo que fizerem. Olha o que ele está dizendo: assim como Deus é santo, porque Ele mesmo disse: vocês devem ser santos, porque eu sou santo. Olha o que o apóstolo está escrevendo. Nós precisamos ser santo como Deus é santo. Nós temos um modelo, nós temos um padrão. Mas talvez você possa falar assim: apóstolo, é impossível viver a santidade de Deus. Pela força humana não, mas pela graça de Deus sim. Quando eu entendo a minha nova natureza, quando eu entendo a graça de Deus, isso não é algo difícil, mas se torna algo prazeroso, se torna algo maravilhoso. Irmãos, entenda uma coisa. Lembra que eu falei que Deus não nos dá uma ordem que nós sejamos incapazes de cumprir? Jamais. A grande verdade, Deus, Ele dá uma ordem, e as ordens que Ele dá é porque Ele nos capacitou a viver. Após viver, é possível ser santo? É possível ser santo como Deus é santo? É possível viver um padrão de santidade? Sim. Deus quer isso de mim? Quer. Nós precisamos perseguir, nós precisamos buscar uma vida de santidade, nós precisamos ser santo como Ele é santo. Nós precisamos entender que a graça de Deus me capacita a viver esta vida de santidade, sem peso, sem condenação, sem acusação. Eu consigo viver esta vida que Deus preparou para mim. Olha para o teu irmão e fala: você está entendendo, meu irmão? Então, meu irmão, nós precisamos entender que a graça não apenas nos leva para o céu, mas a graça nos capacita a viver uma vida de santidade. A graça nos capacita a viver longe de toda a imoralidade sexual. Nós precisamos entender que a graça de Deus permite eu viver esta vida que agrada o nosso Deus. Queridos, uma pessoa que ela está presa na imoralidade sexual, essa pessoa é uma pessoa escravizada. É uma pessoa que 24 horas por dia o diabo acusa. O diabo não tem poder de te acusar, meu irmão, porque você tem uma natureza transformada, porque você é homem de Deus, uma mulher de Deus, porque a graça de Deus está sobre a sua vida, e você pode viver uma vida reta, uma vida santa, que agrada a Deus. O que é santidade? Essa palavra santidade, no grego, significa hagios, que é separado, santificado, consagrado, puro, moralmente inculpável. Quais são as qualidades fundamentais da santidade? Separação, consagração, devoção ao serviço de Deus e compartilhamento da sua pureza. Quando você vai para o Antigo Testamento, o povo de Deus, literalmente, eles não podiam se misturar com não-judeus. Eles não podiam se misturar com os ímpios. No Novo Testamento, queridos, nós não podemos nos misturar com o pecado das pessoas. Mas nós podemos conviver com qualquer pessoa, repartindo a palavra, compartilhando a palavra de Deus.
Talvez você pergunte, apóstolo, por que no Antigo Testamento eles não podiam se misturar com outros não-judeus? Porque eles não tinham a natureza e o caráter de Cristo. E pelo fato deles não terem a natureza e o caráter de Cristo, facilmente eles seriam contaminados. No Novo Testamento é diferente. Jesus, quando ele vai para a cruz, nós passamos a ter a natureza de Jesus. Nós passamos a ter o caráter de Cristo. Isso quer dizer que agora, eu não sou mais contaminado quando eu estou conversando com uma pessoa. Eu só sou contaminado quando eu pratico o pecado. Mas quando eu estou me relacionando, conversando com alguém, isso não traz destruição. No Antigo Testamento sim, mas agora não. Isso quer dizer que agora que eu tenho a natureza de Cristo, que eu tenho o caráter de Cristo, eu preciso entender que agora eu influencio os lugares, e eu não sou influenciado em lugares. Jesus, em todos os lugares que ele entrava, pessoas que estavam endemoniadas, os demônios saíam correndo, porque a presença de Jesus incomodava os demônios. Será que você faz a diferença quando você entra em alguns locais? Queridos, entenda uma coisa. Hoje de manhã eu estava contando a história do... Ninguém aqui é português não, né? Não. É brincadeirinha, tá? Nada a ver com português. Mas um dia contaram uma história de um japonês. Ele estava diante do aquário. E diante do aquário, e tinha um português olhando para esse japonês. Tudo aquilo que o japonês fazia, o peixe fazia. Ele mexia a cabeça e o peixe mexia. Ele abria a boca, o peixe abria. Ele ia para um lado, o peixe ia. Ele ia para o outro lado, o peixe também ia. E aí o português ficou olhando aquilo, que incrível. E quando aquele japonês sai, o português fala, eu vou fazer a mesma coisa. Passaram-se 10 minutos. O que o peixe estava fazendo, o português também estava fazendo. Ao invés do português influenciar o peixe, ele foi influenciado pelo peixe. Você já viu aqueles crentes que ao invés de mudar o ambiente, ele é contaminado pelos ambientes? Não pode ir numa festa porque ele faz o que não deve. Ele não pode estar convivendo no meio de pessoas que ele começa a falar igual as pessoas. Entenda uma coisa, nós que temos a natureza de Cristo, o caráter de Cristo, nós precisamos mudar os ambientes. Eu me lembro até hoje, queridos, há muitos anos atrás, logo quando eu fui consagrado ao ministério, nós trouxemos aqui uma ex-feiticeira. E naquela época eu era novinho, eu era muito maluco. Eu chamei a igreja e falei assim, nós vamos entrar em todos os terreiros de Barretos. E nós vamos convidar todos os macumbeiros para vir assistir o culto. E eu me lembro que eu fui em um terreiro. Eu sou cristão de berço, eu nunca tinha entrado em um terreiro. E eu entrei naquele terreiro e falei, deixa eu ver esse negócio aqui, vamos ver o que vai acontecer. E aí as baianas rodando, eles tocando, e aquela bagunça acontecendo, e eu lá, curioso. De repente, o pai de santo fala, tem alguém aqui que vai ter que sair. Porque o Espírito não vai descer enquanto essa pessoa permanecer aqui. Eu fui convidado a sair. Eles nunca tinham me visto, não sabia quem eu era, mas a minha presença estava incomodando. Um dia eu estava lá em Santo André. Lá em Santo André, eu estava na Moreve, numa chácara. E numa mata tem uma chácara, que é o encontro de todos os terreiros do Brasil. Os maiores terreiros se encontram nessa chácara, lá em Santo André. E um dia nós estávamos lá, em mais ou menos 5, 6 pastores. E nós falamos assim, vamos dar um pulinho lá, só para a gente ver como que é? Vamos. E aí tinha um pastor que estava com uma camiseta evangélica, virou a camiseta do avesso, e nós fomos. E chegamos na porta daquela fazenda, daquele sítio. O segurança veio, tinha uma corrente. O segurança chegou assim para nós e falou, fala. Eu falei, não, eu sei que aqui é aberto para o público, nós só queremos entrar e conhecer como que funciona aqui. Ele olhou para a nossa cara e falou, vocês não podem entrar aqui. Crente aqui não pode colocar nem o dedão para frente dessa corrente.
Eu te pergunto, quem falou para ele que nós éramos crentes? A nossa presença incomodou pessoas. Era um lugar aberto. Irmãos, entenda uma coisa, no Antigo Testamento eles não podiam se misturar, porque eles eram contaminados, mas agora nós temos o caráter de Cristo, a natureza de Cristo. Os lugares que nós estamos precisa ser influenciado pela presença de Deus que está em nós, pela vida de santidade que nós vivemos. Nós precisamos parar de ser cristãos influenciados pelo ambiente, cristãos influenciados pelo pecado do mundo. Precisamos nos tornar cristãos verdadeiros, santos, que influenciam os lugares que nós entramos. Quantos podem aplaudir o Senhor e dizer aleluia? Dizer glória a Deus. Diga eu tenho a natureza e o caráter de Jesus. Nós precisamos entender isso. Nós temos a natureza, nós temos o caráter de Cristo. Apóstolo, como que eu vou viver uma vida de santidade? Meu irmão, é mole. Não deveria ser luta para o cristão viver uma vida de santidade. Não deveria ser um bicho de outro mundo viver uma vida de santidade. Se nós tivéssemos ainda a natureza corrompida, nós teríamos dificuldade. Mas como nós temos uma natureza transformada, a natureza de Cristo, a vida de santidade é prazer na vida do cristão. Ser separado do mundo, ser separado do pecado, ser separado das podridões, precisa se tornar uma alegria para o cristão e não um peso. Nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos abrir o nosso entendimento, nós precisamos entender esta verdade. A graça não apenas nos justifica, mas ela também nos capacita a servirmos a Deus de modo aceitável. Olha que o autor de Hebreus está dizendo aqui no capítulo 12, verso 28. Retenhamos a graça pela qual servimos a Deus. Como? Servimos a Deus como? Sirvamos a Deus como? De forma aceitável. Que jeito? Com reverência e temor piedoso. Como que eu preciso servir a Deus? Do meu jeito? Não. Eu preciso servir a Deus de modo aceitável, de modo que Ele aceite. Mas para servir a Deus de modo aceitável, eu preciso do temor piedoso. Irmãos, nós precisamos entender, nós somos aperfeiçoados na santidade, no temor a Deus. Olha o que fala aqui, 2 Coríntios 7:1. Visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos, diga, purifiquemo-nos. Diga mais forte, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Paulo aqui, ele está mostrando, queridos, que a graça nos habilita a viver o poder para servirmos a Deus. Não de qualquer jeito, mas de modo aceitável, com reverência, com temor. 2 Coríntios 6:1. Também rogamos a vocês que recebam a graça de Deus, não deixe que ela seja desperdiçada. Irmãos, entenda. Eu preciso entender quando Paulo fala purifiquemo-nos. Isso quer dizer que eu posso contribuir com a minha nova natureza. Talvez você fale assim, apóstolo, mas não é o sangue de Jesus que nos purifica? Por que Paulo está dizendo purifiquemo-nos? Porque nós não podemos confundir a obra da justificação com a obra da santificação. A obra da justificação não depende de mim, é uma obra de Jesus. E o que significa a obra da santificação? Coloca lá, o que significa esta obra da justificação? Nós precisamos entender essas verdades. Justificação foi o que aconteceu com você no momento que você entregou a sua vida ao senhorio de Jesus. Quando você entregou a sua vida para Jesus, você foi justificado. Agora você se tornou justiça de Deus.
Ele é a nossa justiça. Então eu preciso entender que a obra da justificação não depende de mim, apenas eu recebo Jesus e agora eu sou justificado. Mas quando eu olho para a obra da santificação, coloca a obra da santificação. A obra da santificação significa o que acontece dentro de você, acha um caminho para o exterior e é visto do lado de fora no seu comportamento. A santificação depende de mim, é um processo. Lembra do peixe? Você pega o peixe, ele vem cheio de escamas. E o que é a obra da santificação? Ele começa agora, ele entra no processo da santificação e ele vai sendo limpo, vai tirando as escamas. Ele mentia, não mente mais. Ele roubava, não rouba mais. Ele enganava, não engana mais. Ele fazia, agora não faz mais. Por quê? É a obra da santificação. A obra da justificação é independente, mas a obra da santificação depende de mim. Eu preciso contribuir com a minha nova natureza. Por que eu vou assistir uns filmes que eu sei que aquele filme não vai me levar mais para perto do Senhor? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Tem filmes que não deveria estar na sua casa. Tem filmes que você não deveria assistir. Tem palavras que não deveriam sair da sua boca. Tem comportamentos que você não deveria ter. Já que eu sei que a obra da santificação é um processo que eu vou entrar para ser transformado, por que eu vou ficar assistindo coisa que não presta? Para que eu vou abrir o meu celular em pornografia que vai contaminar a minha mente? Para que eu vou entrar em lugares que eu não deveria entrar? Por que eu vou participar de coisas que eu não deveria participar? Eu me lembro quando eu me formei na faculdade. Foi feita uma festa linda, maravilhosa. E se eu fosse na festa, não teria pecado nenhum. Porque na festa pode tocar a música que for, não penetra em mim. Eles podem beber o que eles quiserem, eu não vou beber. Eles podem falar o que eles quiserem, eu não vou falar. Mas eu pensei, gente, eu vou gastar dinheiro à toa, de bobeira. Sabe o que eu fiz? Ao invés de eu contribuir com a festa, que eles iriam pegar o meu dinheiro e comprar porcaria, eu dei na minha casa um jantar para os meus amigos, meus familiares, meus amigos. Eu estaria pecando de ir? Não. Agora, tem pessoas que não deveriam ir, porque se vai, bebe, dança. Eu sei que eu não tenho problema nessa área. Mas para que eu vou estar em ambientes e contribuir financeiramente com ambientes que não vai somar na minha vida? Então, queridos, nós precisamos começar a pensar a obra da santificação. É um processo que nós decidimos, que nós escolhemos. Para que, meu irmão, você assiste filmes que tem pornografia? Eu vou glorificar Deus aqui. Meu irmão, nós precisamos começar a entender que tem coisas que não faz mais parte da nossa natureza. Não faz mais parte da nossa natureza, porque agora nós temos a natureza de Cristo. E eu vivo a vida de santidade. Eu sou santo, eu sou separado, eu sou diferente. Meu irmão, entenda uma coisa. Se ninguém nunca falou para você que você é fora da casinha, tem coisa errada. Porque o que já me falaram, chegavam para mim, meus amigos da faculdade, cara, você é fora da casinha. Eu falei, eu sou mesmo. Eu sou fora da casinha, eu sou fora do mundo, sou fora do planeta. Eu sou diferente. Nós precisamos começar a entender isso. O mundo, ele olha para nós e ele tem que saber a diferença que nós somos, que nós temos. Porque nós entendemos a obra da santificação. Diga obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus. E é interessante que Paulo está falando que nós precisamos nos livrar de toda a impureza, tanto da carne como do espírito. Aí você fala assim, apóstolo, o que é a impureza
do espírito. É a fofoca, é falar mal de pessoas, é amargura. Quando você começa a praticar essas coisas, calúnia, contendas, tudo isso é impureza do espírito. E o que é impureza da carne? A imoralidade sexual. Então, queridos, Paulo aqui ele fala: purifiquemo-nos de tudo aquilo que contamina, para que nós possamos viver o temor do Senhor. Eu preciso entender o seguinte: o temor do Senhor, é pelo temor do Senhor que nós desenvolvemos a nossa salvação. É pelo temor do Senhor que nós aperfeiçoamos a santidade. Quando eu temo a Deus, eu desenvolvo a salvação. Mas quando eu temo a Deus, eu aperfeiçoo a santidade. Isso é poderoso, queridos, nós precisamos entender essas verdades. Quando você olha para esse texto, Paulo não está dizendo o sangue de Jesus que vai te santificar, não. O sangue de Jesus que vai te purificar, não. Ele está dizendo, o sangue de Jesus nos justifica. Mas nós precisamos contribuir com a obra da santificação e viver uma vida que agrada a Deus. Quando a justificação, nós não temos nada que fazer. Mas quanto à santificação, nós cooperamos. Nós cooperamos. 2 Coríntios capítulo 6, verso 1, é por isso que Paulo fala: rogamos a vocês que receberam a graça de Deus, você não pode deixá-la ser desperdiçada. Pare e comece a pensar: se a graça de Deus, ela simplesmente encobre os meus pecados, como que eu posso desperdiçar a graça? Como que eu posso desperdiçar a graça de Deus? E é interessante, queridos, que quando nós olhamos para esta verdade, existe um texto que fala que nós não podemos receber a graça do Senhor em vão. Como que alguém pode receber a graça de Deus em vão? Vocês lembram da historinha do homem da ilha? Quantos aqui lembram da historinha do homem da ilha? Lembra o homem da ilha que recebeu aquele rifle para não dormir mais na pedra, para matar o urso, para matar o cervo, para ter algo para comer e também para avisar o dono do navio, o capitão, quando ele passasse. Vamos voltar nessa história. E eu vou dar um exemplo como que nós podemos receber a graça do Senhor em vão ou desperdiçar a graça. A história do homem da ilha mostra que aquele rifle, ele iria tirar o homem da ilha, mas também ele iria sustentar o homem na ilha. Mas aquele viajante do tempo, depois de uns dias, então ele abre o computador e ele volta e ele começa a observar o que o homem da ilha tinha feito. E de repente, para sua surpresa, ele percebe que o homem da ilha continuava passando frio, continuava dormindo na rocha, continuava passando fome e continuava tendo medo dos ursos. E ele ficou indignado com aquilo. Como? Se eu dei o rifle para ele, os 7 milímetros, para ele não apenas avisar o dono do navio que viria depois de 61 dias, mas para ele poder se sustentar. E ele então resolveu voltar. Olha, depois que eu saí da ilha, o viajante do tempo falando, o que o homem da ilha fez depois de 11 dias? E ele percebe que o homem da ilha estava com aquele rifle, mas ele continuava tentando caçar os cervos com lanças. Ele continuava dormindo nas pedras, porque os ursos ainda estavam vivos. E ele ficou indignado com aquilo. E ele então avança para 30 dias. E ele olha, vamos ver o que o homem da ilha fez depois de 30 dias que eu saí da ilha. E ele percebe que o homem da ilha, depois de 30 dias, ele pega o rifle e ele entra na toca do urso. E quando ele vê a mãe urso, ele dá um tiro. Mas o tiro ele atirou para cima, não atirou no urso. E a mãe ursa, vem e ataca aquele homem. E eles ficaram indignados. Eles disseram, nós desperdiçamos dinheiro, nós desperdiçamos todo o nosso investimento, porque eu
fui até aquele homem, eu entreguei aquele rifle, eu ensinei ele que aquele tiro não era apenas para avisar o homem do navio, mas era para matar o urso, é para matar o cervo, era para se alimentar, era para se proteger. Aquele homem da ilha, ele recebeu aquele rifle em vão. Ele recebeu aquela arma e ele desperdiçou o favor, o investimento feito na vida dele. Tem muito crente que tem desperdiçado a graça. Tem muito crente que recebeu a graça do Senhor em vão. Porque eram crentes que deveriam viver a vida de santidade. Eram crentes que deveriam viver uma vida feliz na presença de Deus. Eram crentes que deveriam viver o extraordinário, mas não viveram. E não estão vivendo. Sabe por que não estão vivendo? Porque eles entendem que a graça de Deus é somente para te levar para o céu. Somente quando Jesus voltar. E hoje eu quero te dizer, meu irmão, a graça de Deus te capacita a receber a natureza de Jesus. A graça de Deus te ajuda a viver uma vida de santidade. A graça de Deus te ajuda a viver uma vida diferente nessa terra. A graça de Deus é uma ação completa de Deus na sua vida. É algo que tem o poder de transformar a sua vida. Meu irmão, eu não consigo entender crentes que vivem uma vida totalmente triste nessa terra. Como se ser crente fosse algo terrível. Ser cristão é a melhor coisa que existe. Não existe prazer melhor, não existe alegria melhor, não existe nada melhor do que servir a Deus. Mas para isso nós precisamos valorizar aquilo que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Você consegue entender isso? Hebreus capítulo 12, verso 14 e 15. Persigam a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Apóstolo, como eu posso me separar da graça de Deus? Fazendo o que o homem da ilha fez, não entendendo o valor da graça, não entendendo que a graça é uma ação de Deus para a minha vida, que me ajuda a ser fiel a Ele, me ajuda a ser um cristão cheio do Espírito, me ajuda a viver uma vida de santidade. O homem da ilha, ele não entendeu. A graça me ajuda a viver o extraordinário. O extraordinário me ajuda a ter uma vida de vitória. Deixa eu dar um exemplo. O exemplo que eu vou dar é um pouco falho. Imagine você vamos entender o que é lei e o que é graça. Imagine você tem que ir daqui até o Rio de Janeiro. A lei é como se você falasse: eu vou para o Rio de Janeiro a pé. Eu vou para o Rio de Janeiro 1000 quilômetros andando. Eu sei que é possível. A lei foi dada para o homem entender que era impossível cumpri-la. Mas a graça é quando o Senhor te dá um carro e fala: vai para o Rio de Janeiro. Você senta naquele carro confortável e vai para o Rio de Janeiro. A graça te leva. A graça te leva. Você não precisa de muito esforço, você só precisa entender a graça, depender da graça e cooperar com a sua nova natureza. A graça é a capacitação de Deus, é a habilidade de vivermos como Jesus. Eu quero que o Ministério de Louvor venha aqui. Eu quero ler Isaías capítulo 35, verso 8 a 10. E eu quero que você preste atenção nesse texto. Olha o que o profeta Isaías está dizendo. Queridos, você precisa entender esta verdade. Haverá uma estrada que será chamada o caminho da santidade. Nenhum pecador jamais viajará por esta estrada. Nenhum tolo desviará aqueles que a seguirem. Nenhum leão andará lá, nenhum animal selvagem passará por lá.
Os que o Senhor resgatou viajarão para casa por esta estrada, chegarão a Jerusalém, que é o céu, com alegria, com canto e gritos de júbilo. Serão felizes para todo sempre, até a tristeza e o choro fugirão. Olha aqui para mim. O profeta Isaías está dizendo que existe um caminho, existe uma estrada. É uma estrada, queridos, onde você não vai tropeçar. É uma estrada onde o inimigo não vai te afrontar. É uma estrada onde você não vai se perder. É uma estrada segura. E o profeta está dizendo que essa estrada é chamada caminho da santidade. Quando eu decido entrar no caminho da santidade, eu entro num processo, num caminho seguro, que nada pode me destruir. O profeta Isaías está liberando esta palavra, queridos, e eu quero que você entenda. Nós, como igreja, que queremos viver o extraordinário, nós precisamos entrar na estrada, no caminho da santidade. Porque este é o caminho que Deus preparou para mim e para você. Este é o caminho que o inimigo não pode nos tocar. Este é o caminho que nós seremos felizes. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, queridos. 2 Pedro, capítulo 1, verso 9 e 10. Mas aqueles que falham em desenvolver essas virtudes, qual virtudes que o apóstolo Pedro está falando? Santidade. Diga, santidade. Olha só. Mas aqueles que falham em desenvolver as virtudes da santidade, olha o que o apóstolo está dizendo, estão cegos. Pelo menos eles têm uma visão muito curta. Eles já se esqueceram que Deus já os purificou da sua velha vida de pecado. O apóstolo Pedro está dizendo, quem não vive, não anda pelo caminho da santidade, está louco, está cego, ele não está enxergando, ele esqueceu aquilo que Deus fez na sua vida. Depois no verso 10, ele continua, então queridos, trabalhem duro, diga, trabalhem duro, diga mais forte, trabalhem duro, para provar que vocês realmente estão entre aqueles que Deus chamou e escolheu. Fazendo isso, vocês nunca tropeçarão ou cairão. Quantos aqui querem viver essa verdade? Eu nunca vou tropeçar, eu nunca vou cair. Mas para isso, o que ele está dizendo? Trabalhe duro. Trabalhe duro para caminhar nessa estrada. Não saia dessa estrada, o caminho da santidade. E o apóstolo aqui está dizendo, você nunca vai tropeçar, você nunca vai cair, você nunca será enganado, se você perseguir o caminho da santidade. Nunca vai se perder. Irmãos, nós só seremos capazes de andar por esse caminho pela graça. Pela graça, quando eu entendo que eu tenho uma nova natureza. Quando Deus, Ele fala, sede santo, porque eu sou santo. Sabe o que Deus está falando? Eu não penso como você, eu não ando como você. Suba para o meu nível. O tema dessa ministração é suba para um outro nível. É Deus falando para você, eu não penso como você, eu não ando como você. Suba para o meu nível. Meu irmão, nós precisamos subir para o nível de Deus. Nós precisamos subir para o nível de Deus. Meu irmão, sabe uma coisa que eu decidi? Eu não vou andar no quintal com as galinhas, sendo que Deus me chamou para voar com as águias. Eu não vou andar no quintal com as galinhas, sendo que Deus me chamou para voar com as águias. Eu não vou, meu irmão, andar nesse caminho torto, onde eu posso tropeçar, porque eu sei que existe o caminho da santidade. É o caminho que os meus pés não vão tropeçar. Eu decido andar por esse caminho. Eu decido viver uma vida de santidade.
Eu decido agradar o meu Deus. Eu decido não me entregar às paixões deste mundo, porque o melhor lugar é estar na presença dEle. Não existe lugar melhor. Fica de pé, meu irmão. Fica de pé e começa a falar isso para Ele. Começa a abrir o teu coração. Começa a falar: Senhor, eu quero. Meu irmão, abra, rasga o teu coração diante dEle hoje. Existe um caminho da santidade. Os seus pés jamais vão tropeçar. Você jamais vai cair. É uma decisão, queridos, é uma decisão. Ser santo é uma decisão, é uma decisão que você pode tomar hoje. Apóstolo, é difícil? Não, eu tenho a natureza de Cristo. A graça me capacita a ser santo. A graça me ajuda a viver a vida de santidade. Levante suas mãos e comece a adorar a Ele. Adore a Ele.